Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast, o episódio de número 124, rapaz. Esse episódio histórico aqui no ChavaCast, hein? Vocês vão entender por quê. O momento Ladaia vai ser do primeiro minuto ao Já último. bota o momento Ladaia desde o início. Momento Ladaia do ChavaCast. Não tem vinheta do ChavaCast. Hoje é momento Ladaia de primeira. De primeira, hein? De primeira. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho. Comigo, rindo à toa, André da Silva. Bem-vindo, André. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Tchê, tu resumiu bem o que vai ser o programa de hoje, porque estive no Bento Freitas por alguns instantes hoje, mais cedo, e a Ladaia comeu e vai comer agora também. Chavacaus, né, cara? Ou como Chavacaus. disse o Gustavo, Chavacaust, né? Que pareceria um erro de digitação. Achei melhor não aceitar essa sugestão aí, né, do Gustavo, que não está aqui hoje, inclusive. Fica a Ladaia. crítica. A gente vai, o setor de recursos humanos aqui vai descontar essa falha aí na gravação. Mas, gurizada, antes de a gente falar da Ladaia, e que faz parte da Ladaia também, na verdade, o Brasil perdeu no Estádio Centenário por 2-1 para o Caxias, né? A polenta se sobrepôs ao doce. E... Ai, cara, que inferno, cara. A merda é rir disso, né? Que inferno, cara. A gente perdeu 2-1, os 3 gols foram no primeiro tempo. Teve transmissões com imagens e boas imagens, diga-se de passagem, né? Nossa. Felizmente, né? Imagens para te acompanhar esse jogo histórico. Eu não tenho o nome de quem fez os gols do jogo. O Heron fez o segundo. Isso. O Mário Henrique fez do Brasil. Isso. O primeiro é do Caxias, então não tô nem aí. Mas o Caxias venceu por 2-1. E é sempre difícil jogar lá, a gente sabe. Mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso, sobre esse resultado final, se foi justo, se não foi. Mas o fato é de que o Brasil está na vice-lanterna do grupo, com 2 pontinhos em 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas, não vencemos ainda. E o próximo jogo é contra o Aimoré, que também não venceu ainda e tem 3 pontos, né? Empatou um jogo a mais. E perdeu um jogo a menos, né? Dizendo o capitão óbvio aqui. Mas antes da gente entrar nesse momento Ladaia, a gente tem que falar do nosso apoiador, né? Pô, tô até gaguejando aqui. A KTO. Eu não sei por que tá acontecendo isso. Eu sei. Eu sei por que tá acontecendo. O nosso apoiador, a KTO, que, cara, pra quem apostou no Brasil no último jogo, infelizmente não se deu bem, né? Mas a odd tava pagando legal, tava pagando 4,50. A vitória do Caxias tava pagando bem também, surpreendentemente, né? Se analisar. Tava pagando 1,81, quase dobrando aí. E o empate 3,20, que também é uma senhora odd, porque, sei lá, o empate acho que era um resultado bem plausível e, na minha opinião, era para ter acontecido esse empate, né? Mas né, a gente não fez os nossos gols e ficamos nessa derrota aí pro Caxias na Série D. E vamos falar sobre isso, né? Antes da gente falar da história do Pinóquio, a gente pode falar um pouco sobre Caxias 2, Brasil 1, cara. Cara, André, o que tu achou dessa partida? Tu achas que foi merecido o resultado? Ou o Caxias realmente superou o Brasil em tudo? Como é que é a tua avaliação, cara? Eu acho que o Caxias teve obviamente mais efetividade no primeiro tempo, por justamente ter marcado 2 vezes. O Brasil teve um pouco de dificuldade para jogar no primeiro tempo. Eu acho que depois do gol de empate, o Brasil começou a jogar bem, conseguiu aparecer pro jogo, não dá nem para dizer reaparecer, porque até o gol do Caxias, ali um pouco após o gol do Caxias, o Brasil jogou muito pouco. A gente estava até comentando ali no grupo que estava bem difícil de acompanhar o jogo, porque o Brasil não estava conseguindo ter amplitude no ataque, estava tendo problemas defensivos, e na verdade os problemas defensivos eles continuaram, né? Porque mesmo tomando o segundo gol,
o Brasil também teve algumas dificuldades depois para sustentar esse resultado negativo. Caxias teve a oportunidade de ampliar, mas no segundo tempo o Brasil teve uma consistência um pouco maior, né? E conseguiu se impor um pouco mais no ataque. Novamente aconteceram coisas que já haviam acontecido contra o Novo Hamburgo. O Brasil ele teve chances de gol. A gente deu muito azar novamente. Azar e também falta de competência, né, dos nossos jogadores de frente também. Mas é um pouco do mesmo, é mais do que a gente já vem acompanhando ao longo das rodadas. Só que é difícil hoje em dia, agora já juntando com as ladaias, é muito difícil a gente falar do jogo separado, né? A gente tenta separar as coisas e falar de uma maneira separada sobre o que vem acontecendo dentro do clube, mas a gente não sabe, né, como é que vem acontecendo isso dentro do Brasil. A gente sabe das histórias e vem acompanhando muito dos bastidores, pelos contatos que a gente tem, que a gente fica sabendo no dia a dia. Então, o empenho dentro de campo ele acaba sendo afetado, penso eu. E tem alguma coisa ali acontecendo. Eu acho que é, hoje a gente escutou as coletivas, deu uma escutada nas entrevistas. Parece que daria para contratar alguns jogadores, mas não se contrata por alguns problemas internos. Um pouco do que eu entendi, do muito, né, que eu escutei hoje. Então eu acho que quando a gente vai falar sobre esse jogo do Caxias, a gente acaba falando de um todo. Muito difícil a gente, no meu caso, né, eu não consigo excluir a partida dos fatos externos do clube, mas a gente vem acompanhando das coletivas do Rogério também que as coisas não estão boas. Ele, por mais que ele se centre bastante no jogo da partida, quando ele vai dar suas entrevistas, a gente vê que é muito por conta também de uma carência de, de peças, né? E quando a gente vai falar de carência de peças, a gente vai ficar se perguntando onde é que está aquele dinheiro todo que o Brasil colocou, que o Rogério colocou com a Copa do Brasil. E, e aí a gente já vai começar a falar do clube, né? Vai falar do executivo e tudo mais. Então, claro, sobre a tua pergunta, o Caxias ele foi mais efetivo, obviamente, por ter vencido por 2-1. Teve chances de ampliar também, e eu acho que a gente pecou demais também procurando um empate. Eu acho que pelo resultado e volume de jogo do Brasil no segundo tempo a gente poderia ter empatado. Então, um empate seria um resultado mais justo. Mas, como eu falei, é um pouco difícil assim de falar sobre a partida isolada, sabendo do que a gente sabe, né? Do que vem acontecendo com o clube e sem saber direito o que vai acontecer nas próximas rodadas, porque tá tudo capenga, né, cara? Tá, como tu falou já em outros momentos também, Pedro, é um campeonato nivelado por baixo. A gente tem algumas equipes que disparam, mas no grande todo ali, as equipes estão com os mesmos pontos praticamente, 1 ou 2 pontos, até 3 de diferença. Então é uma vitória para dar um salto. O problema é que a gente precisa muito dessa vitória contra o Aimoré. E eu fico preocupado se a gente vai realmente conseguir vencer, porque como tu sabe, e alguns ouvintes provavelmente já sabem também, eu sou muito cético. Então, tem muitos problemas rondando o Bento Freitas e isso me preocupa, porque eu não sei como é que vem afetando os jogadores. Hoje a gente conversou ali com eles, né? Eles obviamente dão aquele discurso que eles estão ali super afim, que eles vão dar o melhor de si, mas a cara não era muito boa. Então, a gente fica preocupado por tentar entender, né, o que pode acontecer nos próximos jogos e nos próximos dias. Cara, o que o André disse já fez um panorama geral e realmente não tem como desconectar campo, departamento de futebol e a diretoria executiva, não tem como separar as coisas, não são separadas, né? Vamos deixar melhor assim. E hoje na coletiva, que o André já mencionou, deu mais de 1 hora de coletiva, eu nem consegui assistir tudo, né? Porque eu estava, primeiramente, trabalhando, depois não querendo mais trabalhar, e em terceiro tive que ir ao mercado, né? Importante, né? O Brasil precisa Abastecer. também. O Brasil precisa ao mercado também, né? Fica a dica. E então não consegui assistir tudo. Mas assim, em muitos momentos eu tive a nítida sensação que havia uma separação ali, uma tentativa de separar o que o departamento de futebol pensa do que a executiva pensa, e sabe, parece que fica nesse joguinho, nesse cabo de guerra.
Mas como eu falei no cafezinho das 5 da Rádio Universidade, inclusive um abraço para o pessoal da RU que sempre me convida, eu comentei que tem que ficar muito claro assim, gente. Eu sei que tem muita gente que nos ouve aqui que talvez não goste do Rogério, que tenha restrições, sei lá, não goste do futebol, do que o Rogério apresenta com seus times. Enfim, isso tudo é normal e acontece, faz parte do jogo, né? Não precisa agradar todo mundo e também não precisa gostar do Rogério obrigatoriamente. Mas a gente tem que ter muita clareza de que o Brasil está vivo como clube em 2023 e em 2024 por causa deste rapaz chamado Rogério Garcia Zimmermann. Porque, primeiro, ele tem muita história no Brasil. Ele conhece as entranhas do Brasil. Ele começou em 2004 lá, com aquele acesso, com o Citadino. Aí voltou em 2012, o Brasil na segunda divisão de novo, né? E com muitos problemas. Não conseguiu subir em 2012 ainda. Até quase conseguiu recuperar ali, mas já era tarde. E depois aconteceu tudo que nós sabemos muito bem. Então o Rogério hoje não existe no mundo um profissional, um técnico de futebol mais preparado do que o Rogério para segurar um rojão que é o Brasil. Porque a gente sabe, o Brasil é um clube do interior completamente endividado e desorganizado historicamente. Desorganizado em tudo, assim. Falta estrutura, falta um monte de coisa. A gente sabe. Só que, inversamente proporcional, o Brasil tem uma torcida gigante que cobra, que exige vitória, que exige resultado. Jogar no Brasil é diferente de jogar num clube que não tem torcida. Então, cara, é uma balança difícil de deixar equilibrada. Porque de um lado é um clube falido como muitos outros, com dificuldades como muitos outros, e com o nome sujo na praça e várias outras questões, falta de estrutura, né, aquela coisa toda. E de outro lado, é um clube que tem muita exigência. Então, e detalhe, o Brasil vinha de dois declínios, dois rebaixamentos seguidos no Campeonato Brasileiro. Isso tem um peso enorme. Então, assim, cara, o Rogério foi o único cara que mostrou, né, que poderia segurar o Rojão e segurou novamente o Rojão. A gente não caiu no gauchão, a gente não classificou, mas, cara, em nenhum momento a gente parecia que ia cair ou flertou com o rebaixamento. A gente ficou ali numa água mais rasa, água calma. Na Copa do Brasil, ele foi além do que poderia ter ido e talvez, dependendo do sorteio, poderia ter ido uma fase a mais, né? A gente pegou o Atlético Mineiro, que tem um elenco muito qualificado e agora já melhorou no Brasileirão, para quem está acompanhando. O Atlético Mineiro já é outro, já entrou numa marcha diferente, né? Já está começando a mostrar a equipe forte que tem. E o Rogério foi mais além do que a gente imaginava, injetou muita grana no clube. A gente sabe que nem toda a grana entra diretamente para o futebol, porque tem muitas dívidas, condomínios e tal. E a gente sabe também que essa porcentagem que vai para o condomínio, a cada mês que passa, aumenta. Né? A justiça brasileira odeia o Brasil, né? Pelo jeito. Porque era 30, depois 35, 40, 45, já está em 65%. Vai chegar um momento que a gente vai receber dinheiro e vai ter que pagar um diferencial ainda, porque está faltando. Então, assim, o Rogério, goste ou não, o Rogério é a única pessoa que poderia fazer o que fez. Nos segurou no gauchão e nos classificou para a Série D de 2024. E estamos na Série D, não vencemos ainda, mas, cara, na minha humilde opinião, tá? Analisando as transmissões piratas e a última oficial aí contra o Caxias, cara, o Brasil não jogou, talvez na estreia que a gente não viu, né, contra o Concórdia, mas o Brasil não jogou para merecer essa pontuação tão baixa, cara. A gente jogou contra o São Joséense para ganhar, a gente perdeu o gol pra caramba. A gente levou um gol, cara, trouxa no finalzinho do jogo. Contra o Novo Hamburgo, a gente jogou muito mais. O Novo Hamburgo não nos atacou, a gente jogou em casa em Novo Hamburgo. O Marcelo Pitol saiu com o desodorante intacto desse jogo. O Rexona dele ali, bom. Bombando, cara. E a gente não ganhou desse jogo, que é uma, cara, é inacreditável, cara. O Novo Hamburgo não tinha ganho nem, não tinha ponto ainda, né? Pontou com a gente agora e pontuou também no Clássico do Vale 1-1. E contra agora o Caxias, cara, a gente teve dificuldade, a gente levou 2 gols ali que também acho que a defesa infelizmente falhou. Assim na marcação, enfim, né, no posicionamento. E foram gols bonitos também do Caxias, dá pra considerar. E só que no segundo tempo a gente jogou muito mais, cara. O Caxias se fechou, não conseguia jogar, a gente botou bola na trave.
foi um resultado assim difícil de aceitar. A torcida do Caxias, inclusive, vaiou os caras lá. Né? O Caxias tem 7 pontos hoje na tabela, tem terceiro. E eles estavam vaiando o time, que não estava legal. Não estava um bom jogo do Caxias. Então, assim, a pontuação do Brasil é mentirosa. Sabe, às vezes que o time. Talvez o do Camboriú seja o caso, né? O Camboriú tem 9 pontos, já ganha os 3 e perdeu agora pro Ercílio Luz, fora de casa. O Camboriú parecia aquele elefante em cima da árvore, né? Ou em cima do. A vaca em cima do telhado, sei lá. Quando ninguém sabe como é que foi parar lá. Talvez agora o Camboriú volte à normalidade. O Brasil é o oposto, cara. Eu, na minha opinião, esses 2 pontos não traduzem o que o Brasil tá jogando. Isso não quer dizer que o time do Brasil é forte ou que o time do Brasil não precisa de contratações. Precisa, a gente perdeu muita gente boa, perdeu 3 titulares do Gauchão direto, 3 titulares direto. Na minha opinião, são 4 que o Luiz Felipe eu considero como jogador que seria titular hoje, até pelo recurso técnico que ele tem. Né? A gente perdeu a maioria deles para a Portuguesa, que não tem campeonato nacional para disputar, vai jogar a Copa Paulista, né? Já hoje falaram ali na coletiva que o Brasil perdeu jogadores por causa de divisões Série D, Série C. Não foi o caso. Acho que o Renan Siqueira, né, o lateral, sim, que foi jogar uma divisão melhor. Mas no geral foi a Portuguesa que não tem porcaria nenhuma para disputar. Que é a Copa Paulista, que, cara, é muito maior que a Copa do Rio Grande do Sul, né? A Copa Aladim, né? Que tem gente que vai de tapete disputar essa Copa. Só no tapetão. Mas é uma Copa Paulista, cara. Tá abaixo da Série D, com certeza. Então, assim, a gente precisa investir e precisa respaldar o Rogério. Cara, o Rogério gosta de trabalhar na Arena Marina. E por que ele gosta? Bom, o gramado lá é excelente. Ele já tem um relacionamento bom com o pessoal da Arena Marina, que sempre homenageia ele, né? E, enfim, é um local para o Brasil treinar, porque hoje a gente não tem CT. A gente não tem CT desde que a gente foi fundado. O Brasil está tentando com o SESI, mas tem que preparar o terreno lá, literalmente preparar o terreno. E a Baixada não dá para trabalhar toda hora lá, senão o Alex vai ficar careca, né? E os robozinhos lá precisam mapear o gramado. Então, cara, o Brasil precisa treinar. Se alguém me disser que gastar com local de treinamento é um gasto desnecessário, eu vou pegar o ChavaCast e vou jogar longe, cara. Pra dizer Cuidado. Sabe? Eu vou ficar maluco aqui. Então, assim, o Rogério precisa das mínimas condições para ele fazer o milagrezinho dele, né, cara? A gente tem que acender a velhinha pro Rogério fazer o milagre dele. E é isso que parece que não está acontecendo. Então, assim, para ficar bem claro, acho que o ChavaCast como um todo é uníssono nesse quesito. Cara, se o Rogério tá numa trincheira e o presidente que for, inclusive o Evani, tá em outra trincheira, eu vou na trincheira do Rogério e jogo granada a rodo no outro lado, meu amigo. Porque não tem. O Rogério, o nome do Rogério é enorme. Ele poderia muito bem, e eu faria isso se fosse ele, tá? E eu nunca mais voltaria ao Brasil, cara. Depois que ele fez os acessos, para que ele vai arriscar o histórico dele com o Brasil? O Rogério Ceni, com todo o histórico do São Paulo, ele é queimado para muita gente da torcida do São Paulo pela época dele de treinador, né? Porque ele saiu como um ídolo gigantesco, ele não voltou como volta mais lá. treinador. E agora hoje, cara, ele já não é tão grande como ele era para muita gente por causa desses desempenhos. O Rogério arrisca, todo ano que ele vem no Brasil, ele arrisca ser rebaixado, ele arrisca ser vaiado, ele arrisca manchar um pouco da história dele. Deu para ver que ele não se preocupa com isso, ele confia no trabalho dele, mas é um risco que ele corre. A biografia dele com o Grêmio Esportivo Brasil corre riscos toda vez que ele tá aqui. Então, cara, e ele já mostrou com acessos, e agora em 2023 é a prova viva, de que ele sabe fazer o que faz. Pode não gostar do Rogério, pode odiar o Rogério, pode criticar o Rogério, faz parte, mas não dá para questionar o fato de que esse cara é preparado e sustenta o Brasil hoje. Inclusive, o Guilherme Farias, vamos dar um abraço para ele, apesar de ser torcedor do Pelotas, mas a gente escreveu junto uma época. Ele comentou lá no Twitter do Rogério Estrategista, que é mantido pelos irmãos Mancini. Ele comentou que o Rogério o Brasil é um castelo de cartas e o Rogério é quem sustenta isso.
Gente, isso é um arquirrival. O cara é fanático pelo Pelotas. Ele não torce pra mais ninguém, é só Pelotas. Ele é fanático pelo Pelotas, ele falou isso, tá? E, cara, quando um rival nosso reconhece isso, é porque todo mundo que não gosta do Brasil torce contra o Rogério. Isso aqui tá muito claro na minha cabeça. Quem não gosta do Brasil quer que o Rogério vá embora. Porque vai vir outro treinador, por melhor que seja, o cara não conhece o vestiário, não conhece o ambiente, não conhece as dificuldades, a pressão provavelmente não conhece também. O elenco já não vai receber da mesma forma como lida com o Rogério e com a comissão técnica dele. Cara, a chance de dar merda é gigantesca, tá? É claro que 2023, como eu disse, já tá garantido. Se o Brasil ficar em último junto com o Novo Hamburgo, azar do gaiteiro, porque 2024 tá garantido a Série D, a gente tá no gauchão do ano que vem. Então, assim, 2023 já tá pago. O que a gente tá tentando aqui é um bônus, a cereja do bolo. Se não conseguir, beleza, tá? Mas é isso que eu quero dizer. Se o Rogério tá de um lado, eu tô do lado dele, conversando sobre café no copo de vidro, e do outro tá sei lá quem. Mas eu estou do lado do Rogério, assim como o André que já comentou, né? Já deu pra sentir. Porque o Rogério, cara, não tem como criticar nesse quesito, velho. Ele sustenta o Brasil hoje e merece respeito e merece respaldo da diretoria executiva. E não sei se o André quer falar alguma coisa, que senão eu vou emendar mais aqui uma coisinha. Pode falar, André, se quiser. Não, pode emendar, cara. Pode emendar. Eu acho que não importa se é o Evânio ou se é outro presidente dentro do clube, por mais bom que ele seja, e se o Rogério estiver nesse clube, a gente sempre vai estar do lado do Rogério. Por mais que, claro, a gente aqui, nós somos chavantes, somos sócios, mas não tem como a gente esquecer do que o Rogério fez, e o Rogério tá aqui porque ele gosta do Brasil, é bem o que tu falou. Ele não precisava estar aqui, né, cara? Ele não precisava continuar se desgastando do jeito que ele se desgasta, porque ele não pensa só no campo. O Rogério pensa no fora. E acho que isso que desgasta demais também o treinador. E Sim. porque a gente não tem um comando executivo que dê uma questão mais sustentável ali, de sustento mesmo de futebol para o próprio Rogério. Então o Rogério acaba saindo do campo, indo para outras instâncias, porque realmente não tem isso. Então a gente precisa estar do lado do Rogério, nesse caso, nesse momento e em outros também. Não, cara, é perfeito. E detalhe, né, cara? A gente tá falando coisas muito. Assim, a gente entende que a situação financeira do Brasil é delicadíssima. A gente entende que a gente não pode ultrapassar um teto para não dever para os caras. A gente já passou por isso, inclusive com o Ricardinho, que hoje está na diretoria, que dá para ver claramente que o Rogério confia nele, tem um bom relacionamento, pelo menos é o que a gente vê de dentro para fora, assim, né? Oficialmente, Rogério e Ricardinho, até pela história que estavam construídos juntos, ele confia muito no Ricardinho. Talvez ele esteja hoje no Brasil também por causa do Ricardinho, não sei. A gente teria que perguntar para ele um dia. Mas Pô, até me perdi o fio da meada aqui. Mas a gente sabe que os problemas não são de agora e que muitos desses problemas financeiros o Ricardinho não conseguiu tancar e, e nos arrastou até aqui, cara. Porque a gente teve na Série B durante 6 anos com uma verba de TV gigantesca e a exposição da TV nos dava mais abertura também para outros patrocinadores, tá? Que não necessariamente gostam do Brasil ou querem ajudar o Brasil, mas viam no Brasil, assim como vem em outros clubes, uma vitrine natural na camisa para aparecer no Sport TV, para aparecer no Premier. E aí vocês lembram que aí chegava a ser meme, o Brasil estava sempre no Sport TV. Alguém lá dentro gostava do Brasil, cara. Um grande abraço para essa pessoa. A gente estava sempre no Sport TV. Então era um momento, cara, era o cavalo encilhado passando na nossa frente e infelizmente a gente não conseguiu montar, a gente não construiu um CT, a gente não conseguiu investir em estrutura, porque é a estrutura que sustenta um clube e que nos coloca eventualmente em posição de acesso, né, voltar aonde a gente estava antes. E o Juventude, eu detesto citar eles aqui, mas eles conseguiram voltar e chegar até uma Série A, inclusive, porque tem uma estrutura muito sólida, tem uma categoria de base invejável. Cara, eles batem de frente em categoria de base com o Grêmio e Inter, tranquilamente. Então, cara, eles têm uma estrutura que hoje a gente não tem. Então, assim, o Rogério precisa desse respaldo, cara. A gente não tá pedindo jogador de 100 mil reais por mês. A gente não tá pedindo investimentos que fogem de tudo. A gente precisa enxergar que o Rogério tem as mínimas condições de investir no elenco, cara. E a gente já recuperou, por exemplo, a gente perdeu o Rony, contratou o Branquinho. O Branquinho, na minha opinião, é melhor que o Rony. Beleza, tá? Ele nem conseguiu jogar direito ainda, mas contratamos.
gente contratou o zagueiro Gutierrez, a gente contratou o lateral Tony, o lateral direito Tony, né? Repondo algumas coisas. Mas, cara, a gente perdeu o Luiz Felipe, o Patrick, eu acho que nem volta mais a jogar, o contrato dele acaba acho que meio do ano, mês que vem, né? Talvez Mês que acabe. vem. Mês que vem. Cara, e é o melhor jogador tecnicamente, comparado a todos que a gente em 2023 é ele, a gente tá sem ele. Então, cara, a gente perdeu muita qualidade técnica, cara, e a gente precisa repor. Sem falar na questão da área de treinamento, que a gente já falou aqui da Arena Marina. O Brasil precisa ter essas condições, cara. O Rogério precisa ter as mínimas condições até para mantê-lo em 2024, cara. Eu acredito muito no trabalho a longo prazo. O Rogério, cara, eu não preciso se chover no molhado. O Rogério fez isso com a gente aqui. Não, ele não fez outro clube. Ele fez no Brasil isso aqui. De, cara, renovar o elenco, manter uma base importante, contratar pontualmente. Ele fez isso, cara, ano após ano, cara. 2012 para 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17. Cara, ele fez isso. A gente não contratava 80 jogadores por ano. A gente mantinha boa parte do time. Alguns a gente perdia por exemplo, o Leandrão foi pro Vasco, cara, não tinha o que fazer, velho. O cara foi pro Vasco, pô. Sabe? O Alex Amado foi pro Ceará. Era o maior contrato da vida do Alex Amado. Esse tipo de situação realmente não tem o que fazer. Mas a gente renovava, a gente contratava pontualmente. Pô, eu não sei se foi na mesma janela, não lembro de cabeça, mas a gente contratou o Martini, contratou o Leandro Camilo, não sei se foi na mesma janela, tá? Não lembro se foi. Mas, cara, o Martini tava no Lajadense, o Leandro Camilo era capitão do Lajadense, aí a gente foi no Pelotas ali, né? O Pelotas não conseguiu segurar o Felipe Garcia. Cara, o Rogério fazia o trabalho de pinça ali. Ele ia, cara, ele pegava ali os caras que se destacavam no gauchão, que se destacavam nas redondezas. O Nena, ele foi vice-artilheiro ou artilheiro do Mineirão quando a gente trouxe, do Mineirão, do Campeonato Mineiro. Então, cara, ele ia assim, velho. Ele ia catando desse jeito, que é a melhor forma de contratar. Então a gente precisa oferecer as condições de trabalho pensando em 2024. Porque assim, ó, subir em 2023 é difícil. Pro Caxias, que foi vice-campeão gaúcho, vai ser difícil. Não sei se eles sobem, tá? Eles não conseguiram subir até agora. É porque é um campeonato muito difícil, é um moedor de carne. Então a gente tem que partir da ideia de que, tá, o Brasil não vai subir em 2023. Não tem como. Não tem corrida, a gente não tem elenco para isso. Vamos nos preparar para o ano que vem. A gente tem que partir dessa ideia. Se a gente subir esse ano ainda, né, se tudo der certo, as coisas se encaixarem, maravilha, né? Todo mundo na Bento Gonçalves, esvaziando as garrafas, ficando pelado na rua, beleza. Mas se isso não acontecer, a gente já tem um planejamento, a gente já tem um trabalho em andamento. Então é isso que a gente precisa ver. A executiva dá as condições para o Rogério trabalhar, cara. E aí o Brasil hoje, como as rádios de Pelotas destacaram, os jogadores não treinaram na tarde de terça-feira, dia 30 de maio. Então assim, cara, algo ocorre, tá? Algo ocorre e a gente precisa entender que o Rogério está respaldado e que ele tem o apoio da diretoria, cara. A gente não pode deixar o Rogério jogado aos leões em momentos difíceis, porque a gente tá vivendo um momento difícil. A gente tem 2 pontos na tabela, cara. A gente não ganhou na Série D ainda. É um momento difícil. Mas se tem uma pessoa no mundo que merece confiança nesse processo, é o Rogério, cara. A gente já foi. A gente já foi. Como é que se diz? Teve paciência com muitos outros profissionais que passaram aqui depois do Rogério. Vários treinadores a gente teve muita paciência. E, cara, eles não ganharam nada com o Brasil antes, tá? Não ganharam nada, sabe? Se pegar o Rogério de 2004, já ganhou muito mais do que a maioria que passou aqui. Na verdade, todos, na real, se a gente comparar. Então, assim, a gente tem que dar respaldo pra esse cara, velho. A gente tem que dar esse respaldo e a diretoria executiva precisa dar esse respaldo. É por isso que a torcida do Brasil se manifestou hoje lá na frente da Baixada. É por isso que teve uma coletiva de mais de 1 hora falando sobre isso. Tem muita coisa mal contada, muita coisa que não se encaixa. E a gente, como torcedor, a gente tem que cobrar, cara. A gente tem que cobrar. Se querem torcida a favor, tem que lidar com a torcida contra, tem que lidar com a pressão. Não tem. O mundo não é cor-de-rosa que tudo dá certo sempre. Então, cara, tem que respeitar a torcida do Brasil, respeitar o trabalho do Rogério e dar as condições para ele trabalhar, cara. Senão fica difícil. Fala, André. Não, na verdade, eu nem ia falar, Pedro. Eu tô aqui ouvindo o professor.
Que isso, meu amigo? Que isso, cara? Não, mas eu concordo com tudo que tá falando, cara. A gente tem que dar respaldo para quem tá fazendo bem pelo clube. E eu acho que nesses últimos anos a gente tá bem carente disso. Depois das saídas que a gente, principalmente do Rogério, quando a gente teve anos anteriores, e as sucessivas tentativas, né, de ter um comando técnico como a gente tinha anteriormente, elas não se deram da maneira que a gente queria. E fora disso, né, fora isso, a gente passou muitos problemas com relação à parte diretiva e executiva. Então, cara, a gente olha para o Brasil hoje e vê o que está acontecendo, a gente sempre pensa, né, que chegamos no fundo, mas se a gente bater um pouquinho, a gente quebra esse fundo e continua indo mais e mais. E é o que vem acontecendo, né? Hoje foi um caso escancarado disso tudo. A gente escutando ali algumas questões que foram levantadas pela dupla dinâmica ali que participou, e é cada absurdo que a gente escuta. E a gente que está um pouco mais inteirado, assim, sabe um pouco mais do que vem acontecendo, é preocupante, cara, é preocupante. Porque a gente tinha já alguns problemas com o Ricardinho, eu principalmente tinha vários problemas com o Ricardinho, foi uma época, inclusive, que eu até parei um pouco de acompanhar mais de perto o Brasil, mas hoje em dia o que a gente vê com o Evânio é complicado, cara. É complicado, assim. A gente até segura um pouco para não sair falando demais, mas alguma coisa precisa ser feita. Eu acho que uma ação da torcida, como foi feita hoje, é um primeiro passo. É um primeiro passo de movimento. E não é só uma torcida organizada que vem fazendo esse movimento, mas existem várias pessoas que nem são tão atuantes assim com o clube, mas que entendem que o que vem acontecendo não precisa, não pode continuar, na verdade. E é uma gestão que desde o começo ela já vem trazendo alguns problemas e a gente quer transparência, é algo que a gente sempre discute, né? E essa é uma das questões que a gente pouco tem, para não dizer nada. Então a gente está acompanhando aos poucos, a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, próximas semanas, mas hoje foi o primeiro passo, eu acho, de um movimento que pode ser benéfico para o clube e, sobretudo, para a torcida também. E, cara, um detalhe é porque o André falou um troço importante, cara. Eu acho que o ouvinte do ChavaCast já é um torcedor do Brasil. Não é porque nos ouve, tá? Não é isso. Não tô puxando a sardinha pro nosso lado. Mas é uma pessoa que já acompanha o Brasil num nível mais aprofundado. Porque, cara, busca, né? Pô, tá ouvindo aqui o ChavaCast, cara. Porque a gente não é jornalismo, a gente é um podcast de torcedores, cara. Então, tipo, tá aqui é porque quer saber mais, quer ouvir o debate, né? Eu faço isso com outros podcasts de, sei lá, da Premier League, faço isso. Então quer dizer que é uma pessoa que está mais interessada. Cara, a gente é um número muito pequeno perto do tamanho da torcida do Brasil. Então muita coisa que a gente acha que todo mundo sabe, na verdade não sabe. Vou dar um exemplo. O Jonathan Silva, um abraço para ele. Ele foi assessor de imprensa do Brasil durante muitos anos. E fotógrafo do Brasil também. E ele compartilhou o último tweet do Brasil, depois do jogo contra o Caxias, falando sobre o desmonte do setor de comunicação do Brasil, né? O pessoal foi demitido. O Carlinhos Salriaga estava lá há 14 anos no Brasil, foi um dos que saíram, né? E o Brasil hoje, cara, não manda fotógrafo para fora do Bento Freitas, né? Para fazer as imagens. Para muita gente, talvez isso pareça uma bobagem gigantesca. Mas não é, gente. Porque, cara, isso primeiro é a história do Brasil. O Marcelo Barbosa, se estivesse aqui, ele falaria um pouco sobre isso. Fotografias oficiais contam a história do Brasil, né? A gente só tem fotos do passado porque tinha alguma alma abnegada lá que fez aquela fotografia, talvez numa época que alguém dissesse que não fazia sentido nenhum gastar grana com aquela foto. A gente tem só essas fotos por causa disso, é registro. Uma fotografia é informação, né? Então, cara, hoje a gente não tem fotos com o ângulo do Brasil, cara. Porque, por exemplo, o Brasil usou fotos da assessoria do Caxias. O que o fotógrafo do Caxias vai fazer? Até acho que as fotos que o Brasil publicou da assessoria do Caxias foram fotos bem legais, assim. Tipo, o Brasil ficou até em evidência ali. Talvez tenham combinado antes, não sei. Mas geralmente o fotógrafo de assessoria de imprensa vai fazer fotos e vai destacar, principalmente, o seu clube, né, cara? Pô, ele vai mostrar
o jogador num posicionamento melhor, se sobrepondo ao adversário, o ângulo que mostre mais os patrocinadores do seu clube. Enfim, tudo isso é importante. E isso é história. Em base, isso é muito importante. Isso é história. Mas, ao mesmo tempo, eu falei dos patrocinadores, isso é uma forma de valorizar quem tá com o clube, cara. Porque tu vai mostrar a camisa do Brasil com os patrocinadores ali. Esses patrocinadores não botaram a sua marca na camisa do Brasil só por botar. Tipo, gostamos do Brasil, toma meu dinheiro, toma meu Pix e seja feliz. Não, cara, eles querem aparecer. É um trabalho de branding. Desculpa aí. Um trabalho de branding. Né? Então, cara, é pra aparecer a marca, cara. Não é à toa, cara. Ninguém queima dinheiro, velho. Inclusive, empresário safado não queima dinheiro. Então, cara, isso a gente tem que ter muita clareza nisso, tá? Muita clareza. E o Brasil hoje não manda fotógrafo para fora. Isso é só um detalhezinho que eu tô dizendo. Tem muitas outras coisas que a gente vê que o Brasil precisa evoluir como clube, a mentalidade como clube, cara. O Rogério, vocês lembram, o Brasil jogou um amistoso contra o Juventude antes da Série D, lá no CT do Juventude, a gente ganhou do Juventude no amistoso. Cara, o gramado do Juventude é um tapete e era o centro de treinamento, que é do Juventude, não é a Arena Marina de Caxias, é do Juventude. Isso faz muita diferença, cara. Muita diferença. Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa pensar. É diferente. Eu não tô nem cobrando que, sei lá, o Evânio construa um CT agora, ou que a gente, sei lá, compre uma frota de ônibus, ou que a gente, sei lá, pague 100 mil reais por um jogador. Não é isso. Não é exigência maluca. Mas o Brasil, como instituição, precisa pensar a longo prazo, cara. Tem que mudar a mentalidade. Não é só futebol no sentido de tem que dar colete para treinar, o rachão, bola, um gramado e um Gatorade. Não é assim que funciona, cara. Tu tem que dar o futebol é caro, tu tem que fazer toda uma estrutura para que as coisas deem certo. E mesmo assim, talvez não dê certo. Então, cara, é um trabalho que extrapola o gramado, mas tudo impacta no gramado. E hoje o Brasil é 100% dependente do gramado. Se o futebol não dá certo, a gente tá lascado, cara. E eu tenho uma notícia ruim para dar para todo mundo. Dar certo no futebol é difícil, cara. Tem time aí que investe muita grana e não consegue atingir os resultados. A gente eliminou o Fortaleza na Série C de 2015, que era talvez o melhor time da competição. Eles fizeram algo errado? Não fizeram, cara. Só que foram, é, no âmbito esportivo, foram superados, cara. Aí a grana não funcionou, a estrutura deles não funcionou. Mas olha o que é o Fortaleza hoje. Não deu certo aquele ano. Aí depois contra o Juventude no outro ano, acho que foi no outro ano também. Não deu certo. Depois subiram. E olha onde estão hoje, cara. Ganhando de São Lourenço, jogando uma Série A com autoridade, com tranquilidade. Eles têm um treinador estrangeiro que é bom pra caramba. É isso, cara. Trabalho a longo prazo. Só que hoje o Brasil, se o Brasil cai de divisão como caiu, tá lascado, velho. Pra voltar agora, como é que funciona? Como é que fica? A gente não aproveitou nada da Série B, cara. A gente, como torcedor, aproveitou. A gente viu os jogos, comemorou, né? Adorou o Brasil na Sport TV, no Premier. Isso tudo aconteceu. Mas o Clube Grêmio Esportivo Brasil, o que mudou? Mudou o estádio. Quem é que começou isso? Torcedores. É muito tenso, cara. O Brasil passou 6 anos na Série B e a gente, cara, praticamente a gente não agregou nada à agremiação, à instituição. Hoje, de certa forma, hoje o Brasil é maior, óbvio, é mais conhecido, mas hoje, assim, na prática ali, estruturalmente falando, tirando o estádio que é novo, que foi uma, um projeto de muitos torcedores do Brasil, entre eles o Perseu, né, que infelizmente faleceu, tirando essa parte, o Brasil hoje é essencialmente o mesmo de 2012, cara, quando o Rogério chegou. É óbvio que hoje o clube é maior, a marca é mais conhecida, mas no dia a dia lá do Brasil é a mesma coisa, cara. Tá? E o que talvez seja melhor do que naquela época é que a Arena Marina hoje é melhor. Só que a gente não tá pagando os caras. E aí fica aí é difícil, cara. Então é isso que a gente tem que levar em conta, cara. Então acho que esse momento ladaia desse episódio cara, eu tô muito mordido com muitas declarações, tá? Eu não sou de muito de apontar dedo, porque, cara,
eu entendo que a situação é difícil, mas a gente tem que ser um pouquinho mais transparente com a gente, tá? Ninguém é trouxa, assim, também a esse ponto de aceitar tudo que falam e achar que tá tudo certo. Não tá tudo certo e tem muita coisa para melhorar. E acho que o primeiro passo para melhorar é reconhecer que tá fazendo merda. Acho que isso aí é um momento, acho que isso é importante, tá? E como dizia um áudio antigo, né? Entregue a chave na mão do Rogério Zimmermann. Só o Rogério Zimmermann entende futebol nessa merda. É mais ou Rogério menos Zimmermann, por aí. É. Como é que é, André? Fala aí, fala aí. Rogério Zimmermann. Aquele áudio histórico é isso, cara. Deixa na mão do cara, tá? Deixa na mão do cara. Não atrapalha, sabe? Se não ajuda, não atrapalha também, cara. Porra, recolha essa sua insignificância e deixa o cara trabalhar, cara. Deixa o homem trabalhar. Mas enfim, acho que a torcida do Brasil hoje, nos protestos e nas redes sociais, também tem muita gente falando, tem muita cobrança e tem que cobrar mesmo, cara. O torcedor do Brasil paga ingresso, paga mensalidade. Tem gente que não paga e tem o direito também de não estar feliz, porque acompanha o Brasil no rádio, consome os produtos do Brasil, porque isso também é uma maneira de apoiar o Brasil, né? Consumir o Brasil no dia a dia é uma maneira de apoiar o Brasil. Tem muitas maneiras de apoiar o Brasil. Então essas cobranças, elas são legítimas, tá? E elas precisam ser respeitadas. E precisa ter essa transparência com a gente. Teve a coletiva de imprensa hoje, deu mais de 1 hora, mas fazia tempo que a gente não tinha um posicionamento, tá? E muito do que foi falado ali, sinceramente, dá para questionar, tá? Dá para questionar. Acho que o discurso muitas vezes não corresponde aos fatos. E uma coisa que eu falei no cafezinho, a gente tem 15 minutos aqui ainda de gravação, no máximo, mas estou cuidando aqui o tempo, André, porque a gente está num plano free aqui, né? Habla, Pode. habla. Habla, habla. Uma coisa que falaram bastante, que o Brasil hoje tem o maior patrocinador de sua história. Beleza, coisa linda, né? Maravilhoso. Né? Que é uma casa de apostas também. Beleza, o Brasil tá ali, ocupou o lugar da Zezé, que era perto dos ombros ali, e tá na barra ali, na camisa, né? Beleza, maior patrocinador da história. A gente também tem a maior dívida da história, né? Beleza, a gente tem isso. Mas, cara, não sobra grana pra contratar mais um meia, cara. Não sobra grana pra contratar um centroavante, cara. É. A gente falaram, não sei, quando veio erraram, quando veio foi uma barrigada. Falaram que o Brasil estava negociando com o Hugo Almeida. Pode ser que não estava negociando, a gente não tem como saber com certeza. O Hugo Almeida foi pro São Luís de Juí, cara. Aconteceu alguma coisa aí? O nosso analista de desempenho foi para onde? São Já Luís ia de Juí, falar. cara. De Juí. O que tá acontecendo, cara? O São Luís de Juí tem mais patrocínio que a gente? Tem mais torcida que a gente? O que tá acontecendo, cara? O Rogério não tem direito de contratar mais um meia, mais um atacante, cara? E é óbvio que o Rogério não vai chegar numa coletiva e vai dizer que a executiva não libera verba. Ele é bem político, ele defende o ambiente, ele fala muitas coisas nas entrelinhas, né, para bom entendedor, mas no geral ele defende muito, né, o Brasil. Mas será que não tem como contratar um cara, velho? Talvez seja tarde, porque os campeonatos estão andando. Mas será que ele não tem esse respaldo? Não sobra grana no mês para pagar um centro de treinamento, que eu considero, né, o Marino centro de treinamento. Não sobra dinheiro pro Brasil treinar, cara. Um clube de futebol não tem onde treinar, cara. É como se não tivesse bola para jogar, cara. É nesse mesmo nível de absurdo. Como é que o cara não tem onde treinar, velho? Por que vai destruir o gramado que já foi recuperado pelo Alex ali, já tá muito melhor do que tava? Como é que a gente vai ter que treinar sempre no estádio, cara? Ou achar um gramado? O Brasil, em 2009, um pouco antes do acidente, ele treinava no Arelense, cara. Eu morava pertinho do Arelense ali, fui ver treino lá. E, inclusive, não era um gramado ruim, só que não é um gramado profissional como o Brasil precisa. Não é outro nível de investimento. O Brasil precisa de um lugar para treinar, cara. Será que não tem essas condições para o Brasil treinar, cara? Será que. E detalhe, aí o Brasil demitiu, tá? O departamento de comunicação, hoje tem a TV Chavante e tal. Mas, cara, a gente viu que teve um problema aí, né, para comunicar, algumas coisas mudaram. Quem tava ali tinha muita experiência. Hoje a gente não tem fotógrafo fixo. Será que não tem grana para ter um fotógrafo fixo, cara? Para levar nos jogos fora?
Isso é muito difícil, cara, de entender, entende? Porque muitos clubes menores do que a gente manda fotógrafo, cara. A gente não tem essas condições, cara. Como é que a gente vai fazer uma fotografia que destaque o nosso jogador, que destaque o nosso patrocinador, que destaque a nossa torcida fora de casa, que tinha lá em Caxias? Não tem condições, cara. É complicado tudo isso daí. E talvez não tenha mesmo, mas fale, ou não fale que tem o maior patrocinador da história, entendeu? Hoje até na coletiva ali o Evânio indagou, fez uma pergunta retórica ali, tipo assim, será que o problema hoje é ter dinheiro? Como assim, cara? Se tem dinheiro, onde é que tá? Pô, cara, a gente não tá pedindo o Nenê do Juventude, queria muito, né? Um jogador que nem ele. A gente pediu o Renato Cajá ainda quando tava na Série B ainda. Saiu um pouco caro não ter contratado o Cajá, né? Fica aí o questionamento. A gente não entende o que tá acontecendo, cara. Quantos sócios o Brasil tem hoje em dia, cara? Toda hora é um número. Quanto do dinheiro que o Brasil recebe de qualquer fonte, né? Ingresso, sócio, patrocinadores, quanto fica com a justiça? Hoje foi falado 65% da verba da Copa do Brasil. É tudo isso mesmo, cara. E os 900 mil da Copa do Brasil? Não sobrou nada para contratar um pouco mais de jogador, porque, gente, a gente não tá acrescentando jogador ao elenco que a gente tinha no Gauchão. A gente tem que substituir os que saíram. Não é só gastar mais, é recuperar o que a gente estava gastando. Então, em tese, a gente perdeu o jogador, o salário dele ficou vago. Para onde está indo o salário dele? Foi reposto? Do Rony pelo Branquinho foi. Talvez esteja ganhando mais ou menos, não sei. Mas foi reposto ali. O do lateral foi reposto. O do zagueiro foi reposto. Mas e o do Luiz Felipe? Vamos, vamos contratar? O da Silva, cara, o da Silva não faz gol, cara. Infelizmente, gostaria muito que fosse goleador. Não é. A gente vai trazer um centroavante para não precisar botar o Márcio Jonas de centroavante ou aproveitar outro jogador ali. O meia, a gente vai contratar. O Patrick não tá jogando, cara. O Patrick mês que vem vai embora. A gente vai esperar para ver se consegue classificar e vai contratar? São muitas perguntas, cara. E no final da história, no final do dia, a gente tem que ter certeza que o Rogério tá recebendo o respaldo dele. Até pra gente poder criticá-lo, se a gente não conseguir os resultados, né? Ou o elenco do Brasil, enfim. O que quer que aconteça. Mas a gente precisa entender esse respaldo e a gente não enxerga esse respaldo hoje, cara. Não enxerga. Mas eu acho que é mais ou menos isso, né, André? Não sei se tu tem mais alguma coisa a acrescentar, se eu esqueci de algo. Não, cara, acho que tu sintetizou bem o que vem acontecendo assim com o clube. Eu acho que a gente precisa pensar e falar cada vez mais sobre isso. Eu acho que o ChavaCast ele é a oportunidade que a gente tem de, enquanto torcida, como tu mesmo disse, a gente aqui é um canal de torcedores falando sobre o clube que nós somos sócios e é um pouco diferente, né, do que a gente acompanha diariamente com as rádios. A gente aqui não. A gente tem alguns limites, mas não tanto quanto as rádios têm, então a gente tem um pouco mais de liberdade para poder falar sobre o que a gente pensa. E é um canal que é importante para que a gente possa chegar nesse torcedor. E como tu falou, a gente tem uma torcida que acompanha a gente e tem muito torcedor que tem satisfeito com o atual momento do clube, sobretudo com relação ao que vem acontecendo no executivo ali. Então, eu acho que tu sintetizou bem, cara. Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar, eu acho que é por aí que a gente tem que procurar discutir mais sobre o clube que a gente gosta e não ser omisso. Tentar participar da vida ativa do clube, porque, de certa forma, o clube de futebol é um clube social, então a gente já falou sobre isso várias vezes. A torcida tem que estar ali presente, participando ativamente do clube, porque ela que constrói tudo que está ali, né? Tudo que os nossos pais construíram juntos, tudo que os nossos avós construíram juntos, bisavós, enfim, bisavós, mulheres também que participaram da história do clube. Então é isso, cara. Acho que tu falou bem sobre esse atual momento e seguir falando sobre também depois. É isso aí, a gente vai continuar no ChavaCast. E só para encerrar, eu acho que eu vou ler o que o blog Chavante do nosso Marcelinho Barbosa, né? Com seus 25 anos aí de. Nosso tio. Nosso tio. Eu ia falar 25 anos de Brasil, mas acho que é mais. Mas enfim, ele escreveu o seguinte, tá? Ricardo Fonseca afundou o Brasil, mas não era omisso. Dava a cara a tapa.
Já o atual presidente é mentiroso e tem a omissão como cartilha. Não existe clareza no que faz e na forma como faz. Tudo é restrito, inclusive negando informações obrigatórias ao Conselho Deliberativo. Falou em gramado sintético, mas jogou contra o Atlético Mineiro em casa num gramado vergonhoso. Falou em maior patrocínio da história do clube, que a gente comentou aqui, aliado à verba de 3 fases da Copa do Brasil, e não tem dinheiro para contratar jogador, enquanto o CEO ganha salário de atacante caro. Fez acordos com o lugar onde o Brasil treina e não cumpriu com o que prometeu mais de uma vez. Motivos para isso? Talvez ir contra o Rogério, que é quem carrega esse clube nas costas. Coragem para demitir o Rogério é óbvio que ele não tem. Está tentando no cansaço. Tentou empurrar uma recuperação judicial de qualquer jeito, sem o mínimo planejamento. Um amadorismo gigantesco. Por isso e muito mais, é hora de cobrança em cima do péssimo trabalho apresentado até agora, com 2 rebaixamentos nas costas. Fora Evane. Esse foi o posicionamento do blog Chavante, que inclusive eu não estou aplaudindo com minhas mãos porque eu estou aqui trabalhando, né, na gravação, mas com os pés estou aplaudindo, porque realmente é uma nota aí bastante forte. Mas é isso, cara. A gente falou de gramado sintético, maior patrocínio da história, CEO ganhando bastante, não tem onde treinar porque não está pagando a Arena Marine. Teve a recuperação judicial, que também foi muito estranha a forma como aconteceu, como surgiu o papo. Enfim, são muitas questões, tá? E a gente precisa estar atento, cara. E assim, quem tá na chuva é pra se molhar, cara. Crítica sempre vai levar. Só que nesse caso, cara, é crítica pra caramba, porque tem muita coisa estranha. E no caso, a gente vai defender a história do Rogério Zimmermann no Brasil, porque ele tem feito isso, cara. E eu gostaria muito, como torcedor, que em 2024 a gente iniciasse com ele, que a gente acabasse o ano com ele e ele avaliasse quem fica, quem sai, quem a gente traz. Para aí sim, começar 2024, talvez, com mais força para buscar os objetivos, tanto no Gauchão quanto na Série D, e a gente voltar, no mínimo, a uma Série C de Campeonato Brasileiro, cara. O que o Brasil tem e construiu, como o André disse, aí ao longo da história, para os nossos familiares, amigos, ao longo da história, pessoas que já foram, pessoas que virão. O que o Brasil construiu, cara, é algo muito difícil de ter. Então a gente precisa voltar, no mínimo, na Série C, entre os 60 do país, para vislumbrar coisas melhores, para não ter que ficar chutando a pelota, né, na Série A2 como os nossos co-irmãos, né? Sem corneta aqui, porque eu não quero parar lá de novo, não quero mesmo. E se o Rogério sair em 2023, cara, eu não sei o que pode acontecer em 2024, né? Pode acontecer de dar tudo errado e a gente voltar à Série A2 do Campeonato Gaúcho e voltar ao calvário que Rogério Zimmermann, nas últimas 2 vezes que a gente esteve lá, nos tirou. Então é preciso ter muito respeito por esse cara que eu acho que ninguém fala mal do Galego hoje, né? E provavelmente em 2065 ninguém vai falar mal do Rogério também. Todo mundo vai falar, o Rogério, ele tinha um grupo na mão, ele levou o Brasil entre os 40 do país, fez história no Brasil, ele e o Galego são grandes nomes do Brasil, vamos sempre falar isso. Então é preciso ter respeito por esse cara, né? Não aceitar tudo que ele faz. Ele é humano, ele vai errar, já errou várias vezes, né? Aparentemente empurrou o repórter, né? mas tem que Não me respeitar. empurra, Rogério, não me empurra. Tem que respeitar o Rogério. E o Rogério, a gente vai entrevistar ele em breve, quem sabe, né? A gente tem que falar com ele, cara. Nossa, tá enrolando já, coitado do Rogério. Mas esse André, tá acabando o nosso tempo aqui. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Que agradeço, meu amigo. Sempre um prazer. E vamos lá, né, gurizada? Obrigado por escutar o ChavaCast até aqui, esse momento ladaia gigantesco. E vamos pegar o Aimoré no próximo domingo na Baixada. É um jogo que a gente tem muita dificuldade, né? Nos últimos tempos aí. Grande hino, grande hino. Brasil Aimoré. A Rádio de Capilé vai estar na Baixada, 4 horas da tarde. E confirmado, hein? Sem público. Estádio vazio novamente. O estádio do Brasil sem torcida, cara. O Brasil sem torcida é o Pelotas, né? Não sei pra nada. Então, é lamentável. Prejudicados estamos novamente, né? Ah, isso é detalhe, só pra encerrar, né? Pra defender o Rogério aqui de novo. A gente tá indo pra 5ª rodada, a gente jogou 3 jogos fora,
e o jogo que a gente jogou em casa foi sem público, e a gente vai jogar o segundo jogo em casa sem público, e talvez o terceiro jogo em casa sem público, é de F o C do palhaço. Tá ligado? Não tem o que fazer, cara. É isso então, gurizada. Valeu, André. Obrigado pela presença. Valeu, aí, até mais, pessoal. Falou, cara. Um abraço pro Rogério. Se quiser mandar um SMS aí elogiando a gente, estamos aceitando. Falou, gurizada. Até.